Bem-vindos ao nosso Crônicas de Castelhanos. Hoje nós vamos apresentar a nossa 14ª crônica, abordando o tema A Gentileza de um Retorno. Eu sou Evaldo da Assunção, médico aposentado e escritor em atividades. Essa crônica foi publicada em 30 de 11 de 2015, 11 anos. Né? Mas eu acredito que o tema ainda é bem pertinente. Por isso, eu dou continuidade ao que na semana passada eu comecei falando sobre o progressivo desaparecimento da gratidão. E hoje eu volto a esse tema, porém falando de um outro aspecto, que é o outro comportamento que está também em extinção, que é o retorno. Eu me refiro ao retorno às mensagens que enviamos. Sejam mensagens de negócios, sejam mensagens sociais, e até mesmo aquelas que estão em busca de informações médicas, técnicas, profissionais, o que for. Se eu enviei uma mensagem, eu espero sempre ter um retorno. Infelizmente, isso já não acontece nos dias atuais. Com certeza, uma das narrativas mais bonitas e didáticas da Bíblia é a descrita por Lucas em seu capítulo 17, onde ele conta que 10 leprosos se aproximaram de Jesus em busca de cura para a sua doença. A lepra era uma doença que fazia com que as pessoas fossem expulsas da cidade, não podiam nem se aproximar de outras pessoas. Então, eles foram a Jesus e alcançaram a cura que desejavam. Contudo, eles tiveram que ir se apresentar ao sacerdote, ao sumo sacerdote, né, para provar que estavam curados, para poder voltar ao convívio da comunidade. Somente um samaritano, porém, olha que samaritano eram os inimigos dos judeus. Só um dos 10 leprosos, que foi ele, retornou e jogando-se aos pés de Jesus, agradeceu-lhe a cura que havia obtido. E para ele era um renascimento para a vida. Retorno. Coisa hoje tão rara quanto a mais valiosa das joias da natureza. Não sei se é pela velocidade com que as coisas estão acontecendo no mundo atual, ou se é por uma carência de educação social desde a mais tenra infância, ou ainda como consequência dos famigerados instrumentos de comunicação social de hoje em dia, que são os iPods, os smartphones e assemelhados. Aparelhos que são úteis em si, mas que reduzem as palavras a ridículas figuras ou absurdas abreviações onomatopeicas, causando uma formidável preguiça intelectual. Com o advento do WhatsApp, imaginava-se que as comunicações iriam fluir, mas lê do engano. As figurinhas e as onomatopeias tomaram conta, e em grupos desse aplicativo, grupos de sociedades, grupo de amigos, grupo de empresas, né, as mensagens estereotipadas para aniversários e cumprimentos rotineiros passaram a ocupar todo o espaço, engolindo as mensagens importantes e necessárias, que se perde naquele emaranhado que é um verdadeiro ninho de guache, em que as páginas do WhatsApp se transformaram. Com isso, os retornos importantes desaparecem, dando lugar a anedotas, a boatos, a brincadeiras sem graça, né?
que poucas pessoas ainda temam em ler e distribuí-las para todos os seus contatos, numa verdadeira metralhadora giratória. Sem dúvida, nessas mensagens, algumas delas, têm coisas boas e necessárias para serem compartilhadas, sim, mas é necessário que haja um critério rigoroso e não a compulsão de multiplicá-las, né? Porque esse é o grande problema, a compulsão pela sua multiplicação irracional. Hoje, dificilmente nós conseguimos retorno às solicitações que fazemos, nas mais variadas situações. Se eu faço contato com uma empresa para solicitar alguma informação de serviços ou de como anda alguma coisa que deixamos naquela empresa, já se esbarra num problema. Não somos mais atendidos por uma pessoa, mas por uma lista de possíveis perguntas que eu iria fazer, para selecionar qual é que é preciso. Seleciona a pergunta, a resposta já é estereotipada e vem imediatamente. Mas o problema é que quase sempre nessas listas não se encontra aquilo que nós precisamos de saber, aquilo que nós queremos perguntar. Às vezes eu procuro aquele antigo, entre aspas, né, fale conosco, onde você podia colocar, quer falar com uma pessoa e, esperando um pouco, você era atendido. Mas esse item já não existe praticamente em nenhuma página desses aplicativos. Ele foi substituído pela famigerada IA, a inteligência artificial, que teima em nos atender como ela acha que sabe o que nós estamos querendo saber, né? Ela não sabe o que nós queremos saber, então ela não vai ter a resposta adequada para aquilo. Às vezes, mas em franca extinção, né, encontra-se a opção de se gravar a pergunta que nós temos e enviá-la, e esperar o retorno que, segundo avisam, será enviado em breve, se vier. Porque muitas vezes a resposta não vem. E se eu estou precisando de uma resposta imediata? É um problema. Se meu objetivo é falar com alguém, por exemplo, para marcar uma consulta médica, até isso já está totalmente informatizado. O retorno virá em mensagens pelo aplicativo, quase sempre indicando, né, que só terá vaga daí a uma semana, 2 semanas, daí a um mês. Sem chance de podermos conversar com o atendente para negociarmos alguma situação dependendo da minha necessidade. Não, somente algum tipo de robô estará atendendo. Com o profissional, então, que a gente quer conversar, para resolver o problema, consultar, esse nem pensar. Se for um problema de saúde urgente, esqueça. Vá logo para um pronto atendimento, né, um posto de atendimento, e lá, possivelmente, você será atendido depois de uma longa espera numa sala desconfortável. Todavia, do que mais me ressinto é a falta de retorno às mensagens que eu costumo enviar. Não me refiro às saudosas cartas manuscritas, depois vieram as cartas datilografadas, pois isso já nem existe, nem as máquinas de escrever já não se encontram mais. No computador, no smartphone, com sobriedade, pode-se enviar textos objetivos e sem qualquer gasto de postagem. Basta um simples comando de enviar. Então é fácil responder e enviar a resposta. Todavia, nem com isso nós podemos mais contar, porque poucas pessoas são aquelas que ainda dão o desejado retorno. E sempre existem
aqueles que dizem não ter retornado porque não leu a mensagem toda, porque estava muito comprida, muito extensa. É verdade que algumas pessoas, e eu confesso, eu me incluo entre elas, são incapazes de enviar uma mensagenzinha quase taquigrafada ou dar um retorno telegráfico, né? Particularmente, eu gosto de respeitar o nosso tão machucado idioma português, que eu prefiro chamar de idioma brasileirês, ainda oficial em nosso país, construindo frases cuidadosamente para que sejam bem compreendidas. Contudo, eu respeito aqueles que, mesmo não tendo esse cuidado, ou talvez por estarem demasiadamente atribulados, não se preocupam com textos escorreitos, mas, pelo menos, são rigorosos no seu compromisso para com o retorno. Ele não está preocupado com a qualidade da mensagem, mas o retorno ele faz questão de dar. Essa atitude que nos tranquiliza quando recebemos, porque ela informa e ela atua tensões e preocupações do seu interlocutor, é realmente elogiável. E mais valor ainda eu dou quando o retorno traz consigo uma manifestação de gratidão por alguma coisa que lhe foi feita ou àquela pessoa foi proporcionado. Eu creio que a agonia do retorno está fortemente ligada à morte da gratidão. Hoje, ninguém mais se sente agradecido por qualquer coisa que lhe façam. Certamente preferiam fazer parte do grupo dos 9 leprosos da história inicial, que receberam a cura e como uma simples obrigação de quem a fez. Nada de voltar para agradecer. Retornar para quê? Agradecer? Bobagem. Existem muito mais coisas importantes para serem feitas do que perder tempo num simples retorno. É lamentável. Se você gostou desse meu novo programa, da Crônicas de Castelhano, e da crônica, especificamente essa que lhe apresentei agora, por favor, deixe o seu gostei no final, né? Pois isso ajuda bastante a valorizar o programa. E também eu convido a todos a se inscreverem no meu canal, porque assim vão receber a comunicação de novos vídeos quando eles forem colocados. Se você já está inscrito, eu agradeço e peço que convide outras pessoas para formarmos um bom grupo dentro desse nosso canal. E mais um convite. Abrindo o meu canal, vocês vão encontrar vários vídeos que eu já fiz. Hoje tem muitos vídeos sobre temas diversos, geralmente temas que trazem mensagens positivas, informações importantes, nada de vídeo de gracinhas e brincadeiras. Isso já está cheio, não precisa mais. Os meus eu procuro fazer, né, alguma coisa que seja realmente útil para quem os vê. Tem muita coisa interessante. Portanto, visite-o e aproveite bastante. Até a próxima crônica, sexta-feira que vem.